Oi, que bom estar com vocês. Nós vamos estar dando continuidade a essa série de estudos para grupos familiares e para células sobre fé, né, que é o tema desse ano. E creio que vai ser um tempo muito especial. Espero que vocês estejam assim tirando desses estudos um tempo muito de qualidade uns com os outros e com o Senhor, né? Então, hoje o tema, continuando da semana passada, é Fé para experimentar milagres, a parte 2. Em cima daquela de Marcos 6, de 1 a 13 e de 30 a 55. Então, como nós já vimos isso, as experiências dos discípulos em relação à fé. Eles precisaram de fé para ver milagres na vida de outros, de cura e libertação. Fé para suprir necessidades de outras pessoas, no caso da multiplicação dos pães que nós vimos, né? E fé para a vida pessoal na tempestade, né? Quando no tempo de medo, de preocupação, eles viram e essa fé foi assim injetada na vida deles, né? Quando os discípulos precisaram de fé para eles mesmos, tiveram mais medo, mesmo tendo visto tantos milagres como o milagre dos pães nas próprias mãos, eles ainda tinham dificuldade de crer quando a situação era um problema pessoal. Então, naquilo que Deus podia fazer, eles até criam. Mas quando era algo para a vida deles, eles tinham dificuldade de crer. Quando se tratava do âmbito espiritual, os discípulos criam para curar as pessoas e expulsar demônios, mas na hora da provisão material não conseguiram crer que Jesus poderia fazer um milagre. A fé do coração deles era afetada pela maneira como viam os problemas. A mente deles sempre limitava o que Deus podia fazer. Eles jamais pensaram que Jesus ia multiplicar os pães e peixes. Eles jamais pensaram que Jesus iria encontrá-los andando sobre as águas. Jesus faz coisas de um jeito que nós não imaginamos. O que nós podemos ver aqui, queridos? Deus faz do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Ele faz para nos ensinar. Então, muito interessante, até quando fala de Marcos, né? Quando o Senhor fala, ide, buscai o pão. Né? Tem aquela parte que às vezes Jesus poderia fazer aquele milagre sozinho. Não, Ele usou aqueles discípulos para fazer aquele milagre. Muitas vezes, diante de necessidade, nós achamos que Deus opera somente através daquilo que já conhecemos. Mas isso é um pensamento humano e isso limita a nossa fé. Então, quando nós estamos com essas dificuldades, a gente acha que Deus vai fazer de uma maneira, de outra, e isso vai limitar a nossa fé, porque a nossa fé é realmente crer que Deus vai fazer da melhor maneira, do jeito dele e no tempo dele, né, da maneira dele, e isso realmente traz um outro nível de fé nas nossas vidas. E a fé e o coração, nós vamos ver nesse momento esse tema, a fé e o coração, como que fica isso, né? Vejamos o que a Bíblia diz. Em João 14:1, diz assim, não deixe que seu coração fique aflito, creiam em Deus, creiam também em mim. Mateus 12:34b, pois a boca fala do que o coração está cheio. Romanos 10:10, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Não conseguiremos crer se deixarmos o nosso coração aflito. Ao analisarmos tudo pela nossa mente, pela nossa racionalidade, pelo que entendemos, nosso coração se aflige e deixamos de crer. Só podemos crer com o coração, mas a nossa boca precisa confessar. Então, nós precisamos crer com o coração e também confessar que nós cremos que Deus pode fazer todas as coisas, né? Como fala que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se nós começarmos a falar sobre incredulidade, a gente não vai ter esse espaço para ter esse aumento de fé na nossa vida. E aí, a mente e o coração estão ligados. Precisamos, ao invés de ficarmos pensando no que ainda Jesus
pode fazer, trazer à memória tudo que Ele já fez por nós. Ele morreu em nosso lugar e já fez muitas coisas poderosas em nós. Mas isso é só uma vez? Ele não é poderoso para fazer infinitamente mais? Claro que sim. Então, quando qualquer nível, qualquer coisa de falta de fé tentar vir sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, é um tempo de realmente a gente falar assim: puxa, olha o que Deus já fez na minha vida. Olha como era a minha vida. Olha como está a minha vida hoje. Isso é a mão de Deus. Isso é fé, isso é milagre. Isso aumenta a nossa fé. A gente precisa trazer à memória essas questões para que isso encha o nosso coração e transborde das nossas vidas. Efésios 3:20 diz assim: toda glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pensar ou imaginar. Então, aquele que é o Deus do impossível, o Deus que opera milagres, o Deus que já operou, opera e vai continuar operando, é esse que tem estado sobre as nossas vidas. Então, Deus vai fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos ou daquilo que nós pedimos. E a fé e a mente. Nós precisamos entender o que Deus tem feito em nossa vida, entender como Ele pensa, entender como Ele opera e então renovar a nossa mente a partir disso. A fé é roubada por uma mente que não se lembra de tudo que o Senhor já fez. Precisamos meditar na palavra, ouvir o que Deus tem feito nos nossos dias. E não podemos ignorar o que Ele tem feito nas nossas vidas. Querido, sabe o que eu penso sobre isso? Gratidão. Agradeça sempre ao Senhor por tudo que Ele fez na tua vida. Que o Senhor nos ajude a não esquecer nada da mão dele sobre a nossa vida, de toda a operação, do milagre, da salvação, de curas, de tanta coisa que ele fez na nossa vida. E Mateus 6, 26 e 27 diz assim: observem os pássaros, eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos do que os pássaros? Deus cuida dos animais, dos pardais, por que não cuidaria de nós, seus filhos? Ele nos ama e já nos deu o que tinha de melhor, o seu único filho. Ele vai continuar cuidando de tudo em nossas vidas. Olha que lindo, eu tive uma experiência hoje de manhã, na hora que eu estava orando, escutando os pássaros cantando. E na mesma hora veio esse versículo: Deus tem cuidado deles, como Ele tem cuidado de mim. Só que os pássaros não têm a ansiedade que nós humanos temos, né? Então, às vezes a gente pensa que as coisas podem dar uma mudada, mas quando a gente entende que se Deus tem o melhor, se Ele tem cuidado dos pássaros, se Ele tem cuidado, nada tem faltado, imagina nós. O Senhor todo dia vai providenciar o alimento, a fidelidade dele é grande para as nossas vidas. Que a gente possa pegar esse versículo de Mateus e lembrar: Senhor, tu tens feito para a tua criação, quanto mais por mim, que tu morreste pela minha vida. É necessário crer que Deus pode fazer muito mais na nossa vida do que Ele já fez. Romanos 8, 31, 32 diz assim: que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará também outras coisas? E isso vai fortalecendo a nossa mente, a nossa maneira de pensar, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é agradável, que isso a gente venha trazer à memória, porque tudo começa na nossa mente. Então começa na nossa mente e vai reger a nossa vida, o nosso coração, o nosso posicionamento diante do Senhor. Pare um pouco e se lembre de tantos milagres que você viveu da sua salvação, de questões de saúde, da conversão da sua família, da provisão em todo o tempo. O Senhor já fez grandes coisas por nós e Ele vai continuar fazendo. O que Ele já fez prova que Ele vai continuar fazendo milagre. Queridos, quando eu falo isso, eu penso em tanta coisa que Deus foi fiel com a nossa vida.
tudo, na vida financeira, na saúde, né? Livrando os meus filhos, guardando de todo mal. O que é isso? A mão do Senhor, Ele já fez milagres e Ele vai continuar fazendo. Eu sempre gosto de trazer a minha memória como eu era antes de Cristo. O que Deus fez, de onde Deus me tirou. Eu sei que se não fosse a mão do Senhor, hoje eu não estaria aqui. Mas a misericórdia, a graça do Senhor me alcançou. E eu preciso lembrar disso todos os dias, que a misericórdia dele se renova a cada manhã sobre as nossas vidas. E em Mateus 7, de 7 a 11, diz: peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todos que pedem recebem, todos que procuram encontram, e para todos que batem a porta é aberta. Respondam: se seu filho lhe pedir pão, você lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês que são maus sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai que está no céu dará bons presentes aos que lhe pedirem. Olha que lindo esse exemplo, né? Nós que temos filhos, nós sabemos disso, né? A gente quer dar o melhor. Imagina o nosso Pai, o nosso Criador. Então Ele quer dar muito mais. Então não deixe, se tem algo que você ainda quer pedir, creia. O Senhor vai fazer, bata, não desista, e o Senhor vai operar nesse sentido na tua vida. Existe uma só fé para a salvação, para a cura, para a provisão, para a libertação e para os milagres. O que nós podemos concluir desse estudo dessa semana? A fé que precisamos para experimentar milagres vem ao reconhecer os milagres que o Senhor já tem feito nas nossas vidas. Então, reconhecendo os milagres que o Senhor tem feito, isso já é um passo tremendo para Deus operar. Renovar a nossa mente pensando como Ele pensa e assim usar e desenvolver a fé que Ele já nos deu. O Senhor já nos deu essa fé, a gente precisa desenvolver, por isso que a gente precisa crescer na fé, crescer no Senhor, né? Não deixe o seu coração se endurecer, lembre-se de tudo que você já viveu, invista em conhecer mais da palavra, de tantos milagres que aconteceram com aqueles homens e mulheres milhares de anos atrás. Só assim a sua fé vai crescer e você poderá experimentar ainda mais do que Deus quer fazer em você. Ele quer fazer coisas novas, inusitadas, que você ainda não experimentou. Então você crê nisso? Você crê que Ele quer fazer mais coisas? Queridos, eu lembro daquela passagem de Elias. Elias era um homem sujeito a todas as coisas como nós, mas ele creu e ele fez a marca, né, diante do povo de Deus. E o mesmo Deus que estava sobre Elias, querido, é o mesmo que está aqui hoje. Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, aumente a tua fé. Primeiro, comece agradecendo a Deus pelo milagre da sua vida, por tudo que Ele já fez até hoje na sua vida. E para refletir e compartilhar aí com o teu grupo, que momento especial, que momento de cura, que são os nossos grupos, né? Grupos familiares, a célula, é um momento muito especial. Então nós vamos depois compartilhar sobre o quê? Você crê que Deus pode fazer muito mais na sua vida do que Ele já fez? Né? Compartilhem sobre isso, reflitam primeiro e depois compartilhem sobre isso. E a oração que vocês vão fazer no grupo, né? Como este grupo ou essa célula pode orar por você. Queridos, não fique quieto, procure ajuda, peça a oração dos seus irmãos. Tem guerras, tem coisas que nós vamos vencer uns com os outros, não é sozinho. Né? Tem umas que o Senhor nos ajuda e a gente consegue vencer sozinho, mas algumas coisas, falar, eu tenho dificuldade, eu tenho falta de fé para isso, coloque diante do teu grupo e você vai ver o milagre que Deus vai fazer. Que Deus abençoe.